Welcome everyone to the new session of the International Conference on Management, Governance and Leadership in a Multipolar World. Today we have Manuel Oliveira from Lusophone University and from the Portuguese Institute for the Ocean and Atmosphere. He'll be speaking in Portuguese e vamos passar para a nossa língua. Manuela, Muito bom dia. muito bom dia, obrigado por teres vindo Ora é essa, é um prazer. e agora é contigo. Ok, sim senhor. Muito obrigada pelo convite, prontamente aceito também, sobre falar um pouquinho acerca do impacto da globalização no setor logístico, na logística. Eu preparei uns slides, são muito poucos, mas é apenas para orientar a mensagem e não me deixar aqui divagar no éter. Não sei como é que eu consigo pôr isto agora, por acaso. É o Faço partilha compartilhar de ecrã. tela. Ok. Ok, Compartilhar então, tela. está bem. Então, pera. Consegues fazer do teu lado. Consigo. Então, espera aí um bocadinho, por favor. Isto supostamente não é difícil. Só que fechei. Um segundinho. Muito bom. Ora, está. E agora compartilhar a tela, sim senhora. Vamos a isto. Já agora, já que sim. Já estás a ver, não já? Estão a ver? Já estou a ver. Pronto. Exatamente. Ok. Bom, então vamos a isto. Só que arrumar aqui um pouquinho para o canto. Deixa-me subir a coisa. Eu acho que isto deve subir, portanto, sem problema. É? Depois na apresentação, penso que sim. Ok. Mas, ok. Sim? Tá ótimo. Ok. Força. Vamos a isto. Bom, antes de mais, enfim, enquadrarmos aqui um pouco o que é que entendemos por globalização. A globalização tem muitas abordagens. Neste caso concreto, indica ou pode-se concretizar num processo bastante complexo de interconexão e interdependência entre países, entre pessoas e entre empresas. E tudo isto faz logo imaginar também uma elevada complexidade no que diz respeito a processos que estão aqui envolvidos em toda esta envolvente. Mas sim, a globalização é deixar de pensar local para passar a pensar mundial, ou neste caso alargando primeiramente para uma zona e depois para o resto do mundo. Logo, os impactos que isso pode ter no que diz respeito à logística são elevados no sentido em que a própria logística de si própria também já é bastante complexa. Portanto, quando nós pensamos em gestão logística, não estamos a pensar numa única atividade isolada, estamos a pensar num conjunto de atividades, cada uma delas em si mesma também bastante elaborada. Portanto, aqui temos apenas algumas das atividades que encerram a gestão logística. Temos a gestão de estoques, transportes, armazenagem e manipulação. Cada vez mais, por exemplo, esta tem estado na berra, a chamada logística integrada, que eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso também. A própria gestão da informação e, obviamente, o serviço ao cliente, que aqui implica, hoje em dia, por exemplo, já não haver um serviço ao cliente localizado. Portanto, quando estamos a ligar para um helpdesk de um determinado fornecedor, dificilmente estaremos a falar com alguém que se situa na mesma região geográfica que nós. E também à frente vamos falar um pouco sobre o porquê disso acontecer. Aqui na logística integrada, como ainda agora dizia, cada vez mais as empresas produtoras ou fornecedoras optam por externalizar este tipo de serviço, ou seja, em vez de estarem a gastar espaço, neste caso dinheiro, em espaço, em estocagem e depois em pessoas especializadas para fazer separação de produtos e entrega aos seus próprios clientes, tendo que lidar com a sazonalidade ou com problemas pontuais que às vezes acarretam ter pessoas anexas ao quadro que nem sempre estão a 100% ou a serem utilizadas a 100%. Portanto, esta desanexação deste serviço fez com que outras empresas se especializassem, não apenas no transporte, por onde tudo isto começou, que era transportar de A para B, mas também o fornecimento de espaço para o produtor guardar o seu material e depois então dali transportar para outro lado,
e numa fase seguinte a própria manipulação deste produto, de forma a que este fornecedor de serviços, portanto de logística integrada, vai buscar à fábrica do seu cliente, guarda o material, recebe as encomendas dos clientes do cliente, prepara-as, faz separação, faz manipulação, faz, por exemplo, as próprias preparações das promoções que o cliente pretende fazer, os packs 2 em 1, etc. E então depois entrega ao cliente final do seu cliente. Portanto, tudo isto que nós chamamos de logística integrada, precisamente porque integra todas estas fações e muitas vezes consegue ter também o serviço de apoio ao cliente final do seu próprio cliente. Portanto, o cliente acaba por pagar um pacote completo, ou seja, produz e alguém vai fazer chegar ao cliente final. Portanto, há apenas, enfim, não é bem apenas, mas acaba por se preocupar mais com o marketing e com a produção e com a melhor forma de produzir e mais rentável do que propriamente com todo o processo, que, como podemos ver aqui, é bastante denso. Estas empresas de logística integrada ou de gestão logística ou se especializam numa única área ou efetivamente cobrem estas áreas todas numa estrutura bastante diversificada. O que é que nos leva logo aqui a perceber? Empresas com esta dimensão, com esta complexidade de atividade, são empresas grandes, são empresas robustas. Portanto, são empresas que não trabalham localmente. Okay? E eventualmente começaram por trabalhar localmente, perceberam a dinâmica, conseguiram estar à altura daquilo que eram os requisitos e depois foram crescendo também naturalmente, alavancadas com toda esta necessidade que o produtor acaba por ter e por depois encontrar nestes serviços prestados, e não tarda temos aqui operadores logísticos mundiais que, como vamos ver à frente, depois dificilmente são, enfim, concorrência para os que oferecem o serviço localmente. Okay. Então, de tudo isto, temos aqui a questão de, isto agora vai ficar aqui muito, mas não interessa, perceber quais foram os principais, ou quais são os principais impactos desta globalização na logística. Portanto, aumento de complexidade, já deu para perceber, não é? Portanto, é assim, basta compreender as dimensões mais pequenas, uma aldeia para uma vila, de uma vila para uma cidade para um concelho. Portanto, estamos a falar disto. Estamos a falar de uma empresa que entregava, ou aliás, uma mercearia que entrega as compras às pessoas com menos possibilidades no seu próprio bairro, para depois um supermercado que já entrega ali naquela zona toda, para um hipermercado que entrega já a uns X quilómetros, e para estas empresas que entregam e integram serviços mundiais. Não apenas tendo em conta, portanto, o facto de estarem a fazer entregas ou processamento de coisas de país para país ou de região para região, como, por exemplo, a rede de transportes multifacetada também e multimodal que orienta no meio de tudo isto. Portanto, o aumento da complexidade é extraordinário. A dependência de fornecedores globais. Nós estamos a ver agora uma situação dessas praticamente dia a dia com a guerra na Ucrânia e com o fornecimento de cereais. Portanto, isto é um risco, ou seja, não há bela sem senão. A globalização é de facto algo que trouxe coisas fantásticas para a vida de todos nós e que traz diariamente, mas efetivamente também comporta os seus riscos. Portanto, criarmos dependência ou deixarmos de produzir na dependência de que alguém o fará por nós e colocarmos os ovos todos na mesma cesta, esperando que os fornecedores vão estar lá sempre, às vezes as coisas podem correr mal e depois acabamos por, se há um corte nesta globalidade, desequilibra todo o processo. Portanto, e depois aí temos o que estamos a assistir, ainda não chegou na sua verdadeira essência, espero que nunca cheguemos a bater mesmo no máximo, mas já começamos a sentir o peso desta globalidade em ação. Depois a adaptação a diferentes regulamentações. Isto é outra situação em que a globalização obrigou a logística a adaptar-se. Portanto, uma coisa é entregarmos a nível nacional ou trabalharmos a nível nacional, outra coisa é trabalharmos com países fora da União Europeia, em que já temos legislações diferentes, em que temos regras alfandegárias diferentes, em que temos fiscalização dos próprios produtos, não apenas fiscalmente, mas sanitariamente também
diferente, e toda essa situação é bastante, enfim, difícil de lidar em termos práticos, e nós muitas vezes não nos apercebemos disso. Este último ano letivo tivemos a oportunidade de levar alguns dos nossos alunos da Universidade Lusófona ao Porto de Lisboa, e o diretor que nos recebeu com grande satisfação para os nossos alunos, que de facto também tiveram perante uma dimensão que não conheciam, comentou-nos a dificuldade que às vezes tinha de, por exemplo, desalfandegar um contentor de fruta que viesse do sul da África. Porque eles tinham lá as regras ao colocarem o contentor no navio. Nós tínhamos as nossas regras para retirar o contentor do navio, depois ainda tínhamos as nossas próprias inspeções sanitárias, que são departamentos que funcionam de forma independente uns dos outros. Isto também são aquelas coisas que às vezes não se entende muito bem, mas muda de país para país, e às vezes dentro do país, de região para região. Estávamos dependentes exatamente do trabalho que eles faziam nos diferentes portos do nosso país, não são muitos, mas ainda bem, porque senão então ainda era pior. E portanto estava ali o contentor, alegremente, à espera que houvesse luz verde para sair do porto. Portanto, e podemos imaginar, estávamos a falar de um contentor de fruta, mas quer dizer, temos contentores de tudo e mais alguma coisa, de material hospitalar, temos contentores que vão alimentar linhas de produção em que está uma produção toda parada, e dir-me-ão, mas também se for muito urgente não vão de barco, pois, mas vão de avião. Mas então, se quisermos começar a falar dos problemas que tem havido ultimamente com greves e pessoal de placa e outras coisas assim, que obrigam a que os aviões também não cumpram às vezes os horários que deveriam cumprir, e nos milhões que às vezes estão aqui hora a hora a contar quando o produto não está onde deveria estar, é a bendita da globalização no seu melhor. Portanto, neste caso, ironicamente falando, é o preço da dependência de algo que não está ali, que é muito rápido de chegar, mas que por vezes estes trâmites legais e estas questões técnicas e logísticas de cada país, portanto as greves e isso, que são sujeitas ao seu país, mas que depois se refletem no trabalho de outros que estão do outro lado do mundo à espera que as coisas cheguem. Também é de facto um dos impactos que acabamos por assistir. Obviamente que o aumento da concorrência é um enorme desafio, porque todas as empresas sabem que não trabalham sozinhas no mercado, a menos que tenham, tenham um monopólio ou se trate de uma oligarquia, mas uma coisa é terem 3 ou 4 concorrentes mais ou menos bem identificados e estarem a trabalhar nesse sentido, e outra coisa é de repente terem centenas de concorrentes a fornecer a mesma coisa e muitas vezes a preços mais reduzidos. E portanto aí é toda uma carga muito diferente para enfrentar. Precisamente, portanto, a pressão constante de reduzir custos a qualquer custo, não é? Porque agora temos empresas que estão a uma distância enorme dos nossos clientes e que ainda assim conseguem colocar o produto mais barato que nós. Portanto, é assim um bocadinho difícil de verificar ou de trabalhar com este tipo de situações. Mas é algo que a globalização nos trouxe a nós e a todos os outros países. Tecnologia necessária. Outro enorme desafio também, porque é assim, é um pouco, nós precisamos imenso de estar constantemente a evoluir na tecnologia, a desenvolver novas tecnologias de controle, de segurança, de facilidade de que as coisas andem e transitem de um lado para o outro com a maior celeridade, mas também sem perder a informação, sem perder a qualidade, sem perder todas essas coisas que estão associadas ao transporte de pessoas também, na verdade, e bens, e neste caso, e carga. Portanto, tecnologia necessária para gerir comunicações, informação, a própria manipulação daquilo que é tratado entre todos estes pontos de controle e o próprio transporte. Entramos aqui na situação de, ok, então, assim sendo, quem foram os setores, ou quais foram os setores que, em termos económicos, mais beneficiaram com a globalização? Isto são só alguns, dali as reticências em baixo, mas alguns dos mais beneficiados, efetivamente, foram a indústria, não apenas pela possibilidade de conseguir
matérias-primas, como peças específicas para partes da engrenagem que agora podem vir, lá está, do outro lado do mundo, com tudo o que está associado a isso, mas é possível, portanto eu não tenho esta peça, eu posso ir comprá-la a um sítio qualquer onde ela exista, mas também retirar a produção daquilo que eu produzo do meu país de origem e localizar a minha produção offshore. Passa a ser possível. Okay? Claro que isto é limitado a uma vasta lista de contrariedades, segurança, as leis do próprio país, as taxas, os benefícios fiscais, o preço da terra, o preço da mão de obra, a própria estabilidade do país, aqui não é bem questão de princípio, mas na verdade é, por exemplo, que imagem é que vai dar ao meu produto ser produzido num determinado país também. Até isso, em muitos casos, e algumas empresas têm isso em consideração, principalmente se estiverem um pouco mais despertas para como é que se chama? Para a sustentabilidade do ambiente e todas essas questões, corporate social responsibility, portanto, se estiverem mais viradas para essa nova vertente das empresas, terão todos esses cuidados. No entanto, não deixou de estar disponível um vasto leque de possibilidades que até aqui não estaria. Na tecnologia, obviamente, foi um setor que cada vez é um setor mais e mais requisitado, porque há sempre o desafio de mais e mais e mais, e temos visto isso, não é? Portanto, todos os nossos pequenos aparelhos que não estavam disponíveis há 10 anos atrás, e o que é que estará disponível daqui a 5 anos, e portanto o que é que será possível daqui a 5 anos. Obviamente a logística, o setor logístico é aquele que neste caso mais beneficia com tudo isto, porque foi obrigado a florescer para conseguir acompanhar todo este requisito, e também ele se operacionalizou, se envolveu de novas tecnologias. Portanto, os armazéns hoje em dia dos maiores operadores logísticos praticamente não são operados humanamente, são operados roboticamente. Neste caso a presença humana serve para controlar o que é que está a acontecer ou o que é que está a ser manipulado pelos robôs. Portanto, isto em que é que isto ajuda? Na celeridade, na qualidade de serviço, a ausência praticamente de enganos, porque são máquinas a fazer leituras de etiquetas e não humanos a ler etiquetas, que é mesmo assim. O embalamento, todo o processamento pode ser muito mais previsível do que se for, obviamente, com uma equipa que pode faltar, que pode chegar atrasado, que pode ter greves, que pode, enfim, tantas outras razões pelas quais podem acontecer coisas que normalmente não acontecem se as coisas forem operadas por máquinas. Turismo. Outra área que foi bastante beneficiada pela globalização, não apenas neste caso aqui, como aqui digo, é assim, cada um de nós passou a ter a possibilidade de ir praticamente a qualquer lado, que antigamente também não era algo que pudesse ser assim algo tão fácil. Havia os aventureiros, não é? Aquelas pessoas que se aventuravam a ir sabe-se lá onde. Hoje em dia praticamente alguém que tenha dinheiro pode ir onde quiser, às vezes até pode ir mais longe do que precisava, como às vezes também se vê, mas pronto, isso já é discutível. Mas pode ir não apenas nessa vertente em que lá está, cada um de nós pode se movimentar na medida em que tenha verba para o fazer, mas também em todos os empregos que estão associados a esta disponibilidade de serviços e de locais e de situações que se podem fazer. Finalmente, a agricultura, abrindo a venda dos produtos que são produzidos a outros locais do planeta que não aqueles. Vem-me à memória assim, os casos mais importantes que foram dados o ano passado, mais curiosos, vamos supor, curiosos, que foram dados o ano passado também na gestão de operações, quando falávamos sobre isto, que é, por exemplo, pensarmos que um país, por exemplo, como o Peru, é o maior exportador de espargos do mundo, a Colômbia exporta rosas à tonelada. Para algumas pessoas é capaz de parecer estranho, mas eles não produzem só uma coisa, não é? A África hoje em dia são os maiores
produtores de flores de todo o planeta, e o mercado de Amsterdão diariamente é injetado com flores vindas de África. Também os produtos frescos, aquilo que nós chamamos de nossos frescos, também estão a ser bastante desenvolvidos em África. E estes países desta envolvente não teriam, obviamente, possibilidade de colocar os seus produtos no mercado se não houvesse globalização, ou se não estivesse todo o mundo aberto a toda esta oferta que está disponível. Portanto, estamos só a falar aqui de países que estariam mais isolados relativamente a nós e que nos fornecem diariamente coisas que nós consumimos. Curiosamente, não são os mais beneficiados. Ou seja, são eles que produzem, são eles que fornecem os países mais desenvolvidos, mas isso não está a reverter na mesma proporção para o seu próprio desenvolvimento. Isto aqui já seria com o professor de economia, eventualmente, eu estou mais na área prática das coisas, mas não deixa de ser curioso para nós percebermos isto. Portanto, o mundo desenvolvido, enfim, vamos sempre pôr isto por aspas, ou entre aspas, mas nós que nos consideramos na parte do mundo mais desenvolvido, estamos a perder terreno com a globalização, porque estamos a deixar-nos ficar e a dar a produção aos outros. Porque é mais barato para nós mandar produzir do que nós produzirmos. O problema é que os outros que estão a produzir, estes tais outros, nem sempre estão a crescer como seria possível para haver um equilíbrio. Portanto, isto continua desequilibrado. O que é realmente, enfim, casos de estudo atrás de casos de estudo, mas como eu acabei de dizer, não é a minha praia. Eu apenas assisto com alguma, às vezes, perplexidade a este fluir de coisas na logística e a constatar estas situações, mas a verdade é que elas estão aí para quem as quiser analisar melhor. E daí, esta tal situação que é dois dos setores que ainda agora dizíamos que foram os mais contemplados com a globalização, acabam por ser também da lista dos mais prejudicados. A indústria, com esta situação que estamos aqui a ver, ou seja, o facto de eu agora ter mão de obra mais barata offshore, acabo por retirar o emprego às regiões dos países mais desenvolvidos, porque a mão de obra é mais cara e eu não vou optar por dar aqui emprego às pessoas localmente, mas vou pôr do outro lado do mundo. Mais uma vez, salientando que não estou a fazer crescer o outro lado do mundo na proporção que deveria ser, ou seja, para chegarmos aqui todos a um rendimento médio mundial. Portanto, continua o desequilíbrio e isto é efetivamente estranho de assistir. A mesma coisa na agricultura. Portanto, no nosso caso, localmente, o que é que isto faz? Os pequenos produtores acabarem por desaparecer para os grandes produtores, para a oferta mundial, porque o preço a que chega à fruta, ou os legumes, ou o que for, vindos do outro lado do planeta, acaba por chegar mais barato do que aquilo que é produzido localmente. E depois acabamos por assistir a que praticamente há ali uma ténue linha entre o local e o biológico, que já não sei se alguém consegue perceber ali, mas é uma forma de tentar catapultar os preços, ou seja, não é catapultar os preços, é justificar os preços elevados do produto local. E portanto chamamos-lhe biológico, que é para ver se aquilo pega, não é? Mas às vezes eu fico na dúvida se aquilo que é biológico é mesmo biológico. Enfim, é complicado, ok? Em traços gerais, os pequenos produtores tendem efetivamente a desaparecer no meio desta globalização toda, e a verdade é esta. A mesma coisa da venda a retalho. Portanto, os pequenos comerciantes servem um nicho. Enquanto esse nicho se mantiver, vai haver lugar para os pequenos comerciantes, para a venda a retalho que nós vemos, a loja do bairro, ou a mercearia do bairro ou da rua. Por outro lado, cada vez mais assistimos a que, se olharmos para os nossos bairros nos últimos 5 anos, verificamos que as pequenas lojas foram fechando e vão abrindo, não é, as grandes cadeias uma à frente da outra. E continuam a dar para todas, mas são as grandes cadeias com lojas locais, não é? Que ainda assim podiam enfiar lá dentro umas 20 lojas efetivamente locais que nós estávamos habituados e
E pronto, e a loja da dona Belmira, ou o que fosse, deixou de existir, não é? Agora é só daí para cima. Culturalmente, também se pode dizer que a globalização acabou por, enfim, prejudicar, e aqui o prejudicar, lá está, vocês dizem, mas cada um vê o que quer. Sim, cada um vê o que quer, é verdade. É assim, quando tínhamos 4 canais de televisão em Portugal, cada um via o que queria, até havia quem desligasse a televisão por achar que não valia a pena. Agora que o streaming entra em grande, eu pergunto-me se ainda há pessoas que veem os 4 canais. Eu não vejo nenhum deles, mas na verdade ontem soube do incêndio porque havia tanta gente a falar sobre o incêndio que eu percebi que havia um incêndio efetivamente complicado ali na zona de Alcabides. Portanto, é o quanto eu ando um bocadinho distante de televisões. Mas a verdade é que a oferta hoje em dia assim, ultrapassa o tempo que as pessoas têm para ver. E a oferta vem de tantos locais diferentes e de tantas nacionalidades diferentes que as pessoas acabam por perder terreno para a sua própria produção local. Esta é aquilo que eu me apercebo. Em Portugal, claramente, vejo isso. E não estou aqui sequer a discutir qualidade, nem sequer estou aí. Portanto, não vale a pena ir mesmo por aí. É um facto. Pronto, é uma simples constatação de um facto de que no momento em que se abrem fronteiras, em que se globaliza a cultura, em que se disponibilizam conteúdos em outras línguas, caminha-se para uma uniformização daquilo que se vê e daquilo que se ouve. Pronto. E ganha quem mais produto ou mais conteúdos produzir e colocar no mercado. Mais uma vez, ganham os maiores. Pronto. Sustentabilidade ambiental, a redução do custo à frente da Corporate Social Responsibility, infelizmente, e já não vamos falar aqui em selos verdes nem em preocupações ambientais propriamente ditas, mas a verdade é esta, é assim, aquilo que nós víamos que estava a crescer com esta responsabilidade social, com a preocupação das empresas cuidarem do meio em que a própria empresa está envolvida, fazerem crescer aquela comunidade, darem meios para que houvesse uma compensação pelo, não direi prejuízo, mas às vezes pelo impacto que a própria empresa faria naquela região, acaba por cada vez mais se perder nesta tentativa de produzir o máximo ao mais baixo custo. E depois, em termos de preocupações ambientais, temos visto o longo caminho que temos pela frente ainda para proteger o planeta. Portanto, não é novidade nenhuma. Há, de facto, uma boa quantidade de empresas que está perfeitamente alerta para isto e que percebe os riscos que todos nós, que ano após ano, estamos a perceber que estão a ter lugar, mas com estas quantas, há umas outras quantas que não estão nem aí ainda na conversa. Portanto, isto é uma sensibilização social que tem que partir de todos nós, não apenas das empresas, tem que partir dos consumidores, se calhar com uma mudança de atitude do próprio consumidor em escolher o que é que vai comprar de uma forma mais assertiva. E esta é a questão, uma das questões que se coloca, que é, assistimos a tudo isto nos nossos sofás, não é? E a pergunta é, mas nós estamos a contribuir para isto? Estamos a trocar o local pelo global ou não? Quais são os nossos hábitos e qual é o nosso comportamento como consumidores? Estamos alheios a esta situação e, portanto, compramos também aquilo que é o que está mais em conta, o que está mais próximo, mais uma vez, sem qualquer juízo de valor, são questões que ficam no ar. Portanto, se temos esta ou aquela opinião em relação à globalização, a questão é, nós também fazemos parte da globalização. Portanto, somos nós que a promovemos, somos nós que a criamos e ela existe porque todos nós a fazemos existir. Portanto, não é que seja um fenómeno alheio à sociedade que acontece, que quer a sociedade quer não. Não, a sociedade é que promove a globalização. Portanto, se deixarmos de fazer, deixa de acontecer algo a seguir. Portanto, ou não. Portanto, agora a questão é se estamos a fazê-lo, pelo menos de uma forma consciente. E depois esta questão que é, mesmo no mercado da nossa rua, o que é que dali é efetivamente local ou não?
Estamos a comprar localmente, fomos à mercearia da rua, mas mesmo na mercearia da rua, o que é que nós estamos a comprar? Efetivamente, da nossa região, do país, enfim, ok? Portanto, lá está. Temos ou não essa consciência da globalização e de tudo isso que está aqui envolvido. Esta é outra, não é? Mais uma perguntinha, que é: encomendar online já é uma prática generalizada? Eu às vezes, ontem, quando estava a rever os slides, tive vontade de tirar dali o ponto de interrogação, mas pronto. Mais uma vez, eu não gosto de dizer a ninguém o que pensar, portanto, ficou o ponto de interrogação, embora seja complicado. Diz aquilo que pensas. Eu acho que já está uma prática generalizada. Confesso que pessoalmente sempre preferi adquirir online, mas é pessoalmente não é uma questão de estar a comprar fora, é uma questão de eu não tenho paciência para estar dentro de uma grande superfície. So sorry, sou um bocadinho contra, eu não sou contra a globalização, sou contra é ter que estar dentro de uma superfície com demasiados inputs, do género compre, veja, leve. Não consigo, e para além de que é muita gente ao mesmo tempo e eu não sou fã. Como não sou fã, prefiro comprar online porque tenho tempo de analisar se é realmente aquilo que eu quero e não estar a comprar por impulso, e portanto só vou mesmo procurar quando preciso de alguma coisa. E depois o facto de não ter que me estar a chatear, ir à loja e todas as situações que levam a ter que me deslocar lá, etc. E entregarem em casa e tudo isso, sim, completamente fã. E constato que muitas vezes, comprando do outro lado do planeta, fica bem mais rápido, às vezes não é o caro, é bem mais rápido de receber do que se for no norte ou no sul do país, o que é um bocadinho às vezes estranho, mas pronto. A pandemia ajudou imenso a isto. Esta é mesmo a minha sensibilidade, porque se eu não tinha alguns comportamentos neste sentido antes da pandemia, ganhei-os totalmente. Portanto, resolvia um sem número de coisas sem sair de casa ou sem fingir que tinha perdido o cão e andava com a trela na mão também, é verdade. Portanto, mandava entregar as coisas todas e resolvia esse problema. E a partir daí acabei por conhecer, aliás, até ofertas que nem me tinha apercebido que já existiam, e hoje em dia, sim, grande parte das coisas que adquiro acabam por ser online. A pandemia também teve este impacto na globalização, ou seja, houve aqui duas situações muito distintas. Fez uma disrupção na cadeia de abastecimento bastante, enfim, difícil de disfarçar, não é? Grande parte das fábricas fecharam, os preços dispararam em flecha, aliás ainda estamos com o preço do ferro a bater ferros, ou seja, já deveria ter estabilizado, mas é um bocadinho como aquelas, foi como quando passámos para o euro, não é? O café dobrou o valor e ninguém percebeu muito bem como é que aquilo aconteceu e depois ficou. Isto com o ferro também foi um bocadinho a mesma coisa, porque a China agora está parada e o ferro... Mas isto depois estabiliza, só não disseram assim era nesta vida. Provavelmente já não é, porque já não desceu, portanto esqueçam lá isso, que já não vai descer. A impossibilidade das pessoas movimentarem-se acabou por também parar, mas depois lá está. Aquilo que parou, eu penso que depois acabou por reverter esta situação. E quando se percebeu que a pandemia estava para ficar, as compras online dispararam, que foi uma coisa brutal. As empresas de distribuição dispararam, que foi uma coisa brutal, e portanto tivemos, enfim, enquanto uns choraram, outros ficaram ricos a vender lenços. Portanto, é um bocadinho assim. Portanto, houve efetivamente um boom na globalização quando o mundo parou. É estranho. Ponto de alguns websites verem-se aflitos com isso, websites de vendas online. Quando havia muito, os acessos eram de tal modo. Exatamente. A Amazon num dia teve ganhos de 30 vezes a fortuna da coroa inglesa em todo o mundo. Foi assim uma coisa, num dia, coisa do outro mundo, porque as pessoas não tinham o que fazer, iam enchendo a casa de tralha para se entreterem. Portanto, foi um bocadinho isto que acabou por se assistir. E quem fala nessa, fala em muitas outras, e como vos digo, houve mercados a serem descobertos
nessa altura. E portanto houve empresas O que introduz papel higiênico. eu não entendo. Pá, lá está, outra situação que eu. Pá, há situações nesta sociedade que me passam ao lado, essa também. Foi de todo mundo. Foi feito Pá, não sei, não percebo qual é a panca. um cartoon com os quatro cavaleiros do Apocalipse em que aparecia a peste com o papel higiênico ao pé e todos, os outros dizem seriously, diziam os outros. Depois. Não. Propósito, Eu acho isso tão estranho como quando, desaparecia e o peço papel desculpa higiênico. se ofendo alguém, acho isso tão estranho como quando fiz as últimas obras lá em casa e disse que queria um bidé na casa de banho, alguém ficar chocado, os três homens que estavam presentes ficarem chocados e dizer, isso ainda se vende? E eu tive para dizer, sim, sim, ao lado, na prateleira ao lado do papel higiênico. Bem, mas pronto. Ah, mas sim, papel higiênico é daquelas coisas. Eu quando via pessoas a serem com carrinhos de compras cheios, uma pessoa pensava, bolas, meu. Não consigo perceber. Não consigo. Era isso e pacotes também de açúcar. Eu achei, foi das coisas mais caricatas que vi. As poucas vezes que fui ao supermercado, de ver pessoas com carrinhos de compras com pacotes. Eu só me lembro de ver isso nas vésperas do Natal, mas há muitos anos atrás, quando as nossas mães ainda faziam aquelas faustas refeições natalícias, que sabíamos que íamos estar uma semana a comer as calorias provavelmente do ano, e que então tinham que fazer aquela resma lista extensa de doces, mas a minha mãe fazia isso, e que havia ali uma lista que aquilo tinha que correr aquela lista toda no Natal, e portanto tinha que se comprar 3, 4 quilos de açúcar, que é uma coisa que uma pessoa pensa, 3, 4 quilos de açúcar por uma semana é só estúpido, mas pronto. Mas então via-se as pessoas com carrinhos de compras, e bem, 10, 12 quilos de açúcar, uma pessoa pensa, bolas, meu, caramba, isto vai disparar as urgências no hospital por outras razões, mas tudo bem. Não admira que depois houve pessoal que estava irreconhecível quando saiu de casa outra vez. Mas é muito complicado. O comportamento humano em situações de crise tem tanto de extraordinariamente fabuloso como de estupidamente Mas, questionável. mas este fenómeno foi muito estranho, porque foi ao nível global, em todos os países. Sim, Houve um, sim. houve um pânico à compra de papel higiênico com a Covid-19. Nos Estados Unidos havia uma moça que se estava a queixar porque tinham desaparecido o Aham. papel higiênico tinha A, desaparecido. a estupidez também se pega. É uma coisa que, Exatamente. aliás, está a ser estudada há muitos anos, Exatamente. principalmente na raça humana. Propaga-se, não pega-se, propaga-se, que é muito mais rápido. Não, é Exatamente. incrível, sim, senhor. É o Jackass como o Jackass, não é? Não, mas eu acho que isso não, é assim, lá está, é a globalização da Bem, mas nós estamos comunicação. neste momento já estamos a insultar uma série de pessoas que compraram papel Eu acho que higiênico. sim, epá, que me perdoem, está bem? Que me perdoem. Que me perdoem. Não é por mal, é só porque não subscrevo. Não, mas estava-te a dizer que também aí se viu o poder da globalização, neste caso da comunicação entre as pessoas. É assim, o que é fenómeno num país, em poucos minutos, passa a ser, às vezes, um fenómeno global. Portanto, uma parvoíce replicada, muitas vezes, num determinado local, pronto, hoje em dia, não é? Está em minutos do outro lado e, e nós somos humanos em todo o planeta, não é? Portanto, somos os nossos traços, lá porque falamos línguas diferentes, estão cá todos e funcionamos mais ou menos todos da mesma maneira. Portanto, é engraçado ver os nossos medos a não terem nacionalidade, mesmo os irracionais. É falta Vai-se de lá papel saber. higiênico. Exato. Olha, era uma excelente prenda nesses anos, estão a ver? E era Pois, baratinha. Pronto, era giro. exatamente. Não, Até se podia pôr uns o problema é que lacinhos havia pessoas que precisavam mesmo de papel higiênico e tinham de e não comprar antes tinham. que os outros comprassem. Depois havia esse problema, o que aumentava ainda mais a espiral de consumo. Eu Comparava. não sei como é que os senhores do papel higiênico nessa altura não se lembraram de coisas giras. Tinha tantas ideias para lhes propor, mas depois não tive tempo. Não, há aquela produtora nacional de papel higiênico que tem uma componente decorativa, com Sim, multicolor, sim, isso assim. claro. Portanto, Mas isso é muito mais interessante assim. exatamente, Já que estavam em casa, como enchê-los de papel com mais qualidade? exatamente. Já que não era preciso impingir-lhes o papel, era só entretê-los com o papel, já que a pessoa já comprava Exatamente. um branco normalmente à carrada, não é? Literalmente à carrada.
Mas enfim, a pandemia trouxe-nos fenómenos muito estranhos em termos de sociedade, mesmo muito estranhos, que ainda se mantêm, que ainda se mantêm. Eu continuo a chegar a sítios, epá, e este é mesmo um grande handicap meu, porque eu sou daquelas pessoas que gostam de ou dar um passou bem, pronto, se não conheço a pessoa, mas não é, como eu costumo dizer, não é dar a mão a beijar, é dar um passou bem. Também não é partir os ossos da mão da outra pessoa porque não tem culpa nenhuma. Mas de facto, sentir a mão da outra pessoa, ou se é nosso conhecido, dar um abraço, dar dois beijinhos. E hoje em dia chego a sítios em que há assim aquele ambiente mais casual, em que na verdade nós não nos cumprimentávamos de maneira muito especial antigamente e só dizíamos então está tudo bem, e levantava-se assim a mão assim à distância. Mas agora, porque há aquela nova cena de que há uma coisa que se faz assim e assim, e eu pareço aqueles tolinhos totalmente disléxicos quando a pessoa chega ao pé de mim, eu fico sempre a olhar para ela a tentar perceber o que é que ela vai fazer. E normalmente quando vem assim, a minha mão já está noutro sítio qualquer e parece o Mr. Bean a tentar, epá, parecer bem, mas corre sempre muito mal. E fico, pronto, mais valia dar não passou bem. Já é muito complicado de perceber. Havia aqueles passou bens quando nós éramos adolescentes que eles faziam assim, assim, assim. Isso, olha, é exatamente o que eu pareço, Era mas uma, o meu é muito era uma coisa. rebuscado, porque a outra pessoa não percebe. Houve um colega meu que uma vez me teve de ensinar como é que faziam e tal. Eu nunca consegui fixar, mas pronto. Tá, pois, exato, aquilo. Não, fazemos assim, assim, assim. E eu, ok. Perdíamos aquilo. Hoje em dia podem assistir a isso se me virem cumprimentar alguém que vem com esses Special cumprimentos agora handshakes. ultra. Ficamos ali numa dança de mãos e depois de repente alguém se lembra: eu deixei o carro aberto, foi isso, então vem já. Mas, pronto. Únicos Enfim. momentos. É com colada. Exato, eu acho que ia mais por aí. Às vezes Se alguém apetece. baixa, leva com. Às vezes apetece. Enfim, dentro ainda do que foram os impactos que a pandemia nos trouxe aqui, a juntar a todas estas confusões da globalização, foi efetivamente o uso intensivo da tecnologia. Rebentou-se em termos de peso da rede, estava-se constantemente a injetar mais banda e mais frequência e todas essas coisas. E para quem não se apercebeu, mesmo na rede doméstica de eletricidade, enquanto nós estávamos calmamente em nossas casas a fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, enquanto se trabalhava remotamente, andavam os senhores das redes a reforçar as redes nas nossas ruas. Não sei que não estava muito atenta a isso. E pós-pandemia, em algumas zonas, verificaram-se problemas nos eletrodomésticos, que nem toda a gente associou a isso, foram chamando os técnicos de eletrodomésticos, e alguns que tinham eletrodomésticos um pouco, não são inteligentes, dão um código de erro. E quando a pessoa se dá ao trabalho de ir ler ao manual o que é aquele código de erro antes de chamar o Sr. António para ir lá ver aquilo, consegue descobrir que é um problema de falha de energia no abastecimento. E portanto aí, quando falamos com a rede de abastecimento, eles são chamados ao local e corrigem isso. Isso aconteceu-me no início deste ano, com a placa de indução, que deixou de funcionar. Deixava de funcionar de vez em quando. Então, hoje não me apetece, pronto, olha, hoje estou em blackout, faz salada. Depois trabalhava, depois amanhã, olha, afinal hoje também não vai acontecer. Ou pelo menos na altura em que eu precisava dela. E dava um erro. Já agora, este é de borla. E4. Pelo menos as tecas têm esse. E4. E quando se vai consultar, eles dizem que é falha de potência no ramal. E falei efetivamente com o fornecedor e eles foram lá e disseram: olha, isto é um pão nosso de cada dia. Só que a maior parte das pessoas não se apercebe disto. Chama primeiro os técnicos dos eletrodomésticos, quando está fora da garantia pagam a ida para o técnico que lhe dizer: olha, agora liga ao seu abastecedor de eletricidade e diga-lhe para vir cá porque eu não posso fazer nada. Eu gostei de ver a máquina, está gira, mas... e é uma questão disso, portanto, ou seja, nós pesámos imenso a estrutura com o facto de estarmos deslocados a trabalhar nas nossas casas. E como todos sabemos, pelo menos eu acho que não fui só eu, que conseguimos ser multitasking, não é? Portanto, estávamos a trabalhar e, entretanto, também a roupa estava a tratar-se por sobre ela própria e máquinas de lavar, portanto, tudo a funcionar mais ou menos ao mesmo tempo e todos no mesmo sítio também a fazerem a mesma coisa. Portanto, não tínhamos estrutura para isto.
E foi isso que acabou por acontecer. E com as crianças em casa, quem as tinha também entretidas a fazer outras coisas que também implicavam eletricidade, e todo aquele rol de tralha que se comprou durante a pandemia para entreter pequenos e grandes, que também tinha a ver com a eletricidade, portanto, foi um acréscimo de que as nossas infraestruturas não estavam preparadas, nem anteviam tal situação. Cá está, e isso vai muito aqui também na mudança de comportamento do consumidor, portanto, nós mudamos o nosso comportamento, uns de uma maneira, outros de outra, mas eu acho que todos nós passámos por esta mudança comportamental durante a pandemia, até porque ficámos retidos, não é, em nossas casas ou noutras situações diferentes daquilo que era o nosso dia-a-dia até então. E isso também se por um lado nos alertou para a preocupação com a sustentabilidade, por outro, como é que eu ia dizer isto? Eu era daquelas pessoas que acreditava piamente que alguém ia tirar uma enorme ilação de tudo isto quando foi a pandemia e íamos ganhar juízo. Mas como eu digo a brincar, eu às vezes também tendo a acreditar no Pai Natal e na Fada dos Dentes, apesar de ser eu a Fada dos Dentes lá em casa e a Mãe Natal, portanto não percebo porque é que insisto neste erro. Ou seja, aquilo que eu achei que se conseguiu tirar nos primeiros meses da pandemia, em que toda a gente estava feliz por ver o ambiente limpo, por ver a capacidade de regeneração que o planeta estava a ter, por nós só minimizarmos o impacto que temos diário, esveiu-se. Pronto, é como aquelas pessoas que apanham um grande susto de saúde e depois, quando passou o susto, acabam-se os cuidados de saúde que conseguiram ter durante o susto. Portanto, nós somos um bocadinho assim. Portanto, temos uma memória ali curtinha e quando passou e pudemos voltar às nossas vidas normais, voltámos a fazer exatamente tudo da mesma maneira e o desgraçado planeta que se aguenta a bronca enquanto aguentar. Portanto, foi com grande pena que vi isso. Continuo a achar que há pessoas que encaixaram essa situação e que acabaram por mudar um pouco a forma de estar. Há empresas que também estão muito mais consciencializadas para o problema e para as soluções para o problema. Pronto, e depois temos tudo o resto, não é? Temos dirigentes dos maiores países com as atitudes que vimos durante a pandemia, que no meu caso pessoal, com grande pena, não os vi no rol das vítimas, mas pronto, não querendo desejar mal a ninguém, mas já que foi tanta gente à sua vida, não se teria perdido grande coisa se tivessem ido também, mas pronto, e continuamos a ter, portanto, líderes mundiais com zero capacidade de percepção do que é que está à volta. Pronto, penso que não vale a pena. Portanto, posto isto, globalmente ou globalizamos localmente quando aderimos a um serviço cuja entrega disponível abrange um raio de quilómetros superior ao que estaríamos dispostos a cobrir a pé. Isto foi um mote de, ok, pensem lá um bocadinho também, porque há quem diga, mas eu não compro nada na internet do outro lado do planeta, eu não compro nada que não seja nacional, eu compro... Bem, é assim, o escala global, lá está, tem muitas dimensões. Posso trabalhar localmente na minha rua, posso trabalhar localmente no meu concelho, posso trabalhar localmente no meu país. Ou não, portanto, dependendo daquilo a que eu chamo local e daquilo que eu chamo global. Quando nós temos o nosso raio de ação local e até que ponto é que não estamos a agir globalmente quando, em vez de comermos comida tradicional portuguesa, escolhemos comida mexicana, ou indiana, ou nepalesa, ou chinesa, ou japonesa, o que for. Portanto, aqui a questão é, não vale a pena catalogar, não vale a pena colocar etiquetas, eu sou local, eu sou global. Não, eu acho que todos nós estamos a caminhar, ou estamos a abraçar este global. Portanto, este global veio para ficar. Não é que seja algo que só as pessoas que compram na internet ou que as empresas que trabalham com vários países é que estão a fazer por isso. Portanto, este globalmente já chegou a todas as nossas cidades, chegou a todos os nossos locais de trabalho, chegou no fundo ao ambiente em que nós nos movemos. E ainda bem, eu não vejo, comecei por dizer isto, eu não vejo a globalização como algo mau. Eu vejo
com grande pena, é que continua a haver um desequilíbrio que eu achei que seria atenuado com a globalização. Mas o desequilíbrio continua lá. Portanto, globalizou-se, ganharam os mesmos e os que perdiam continuam a perder. Pronto, é só isto que me deixa entristecida. E, inclusive, acabamos por ver isso aqui. Portanto, mais uma vez, não é preciso ir longe para vermos estas desigualdades. Portanto, onde é que fica o limite da globalização? É um processo com retorno? Eu acho que não. Não é de todo, a menos que haja assim, uma nova pandemia que nos bloqueie a todos no sítio onde nós estamos e nos obriga a produzir localmente aquilo que consumimos, o que seria um desafio fabuloso, e deixem-me que vos diga, para os países desenvolvidos, para aqueles que detêm agora todos os troféus na prateleirinha. Éramos aqueles que íamos começar a passar fome porque, que eu me lembro, acho que não há nenhuma dieta neste momento que englobe efetivamente papel higiênico. Portanto, logo aí estávamos tramados. E agora aqueles que produzem sem ganharem se calhar o retorno devido eram os que se safavam mais, porque seria mais do mesmo para eles, não é? Do que já têm agora. Isso é que veio o movimento dos preppers, daqueles tipos que estão a preparar-se para o apocalipse. Não é? Portanto, quer Apocalipse dizer... económico, apocalipse zombie, aquele que for. Ai, céus, sim, Há um pois... tipo que treina os filhos. Os filhos estão treinados em defesa pessoal e então ele faz ataques aos filhos periodicamente, em que vai com uma arma de fogo ou qualquer coisa assim por trás, e então os filhos têm que se defender, portanto, porque ele é um prepper para autossuficiência em relação a um apocalipse. Engraçado. Aqui É, há uns tempos chamávamos isso violência doméstica, mas se calhar agora já chamamos ele está a preppers. treinar os Opa, se algumas pessoas cá em Portugal ouvem isso, metade dos casos que temos em tribunal fica já resolvidos. Afinal, não é bem eram os preppers. não é? Os preppers. São os Isso preppers. é. É o pessoal que. Não, e É uma aparentemente anda aí indústria. muito esposo e esposa a tentar treinar o outro. O outro é que Exato. não entende. Deve ser isso então. Mas há uma Não. indústria para essa malta. Então não há. Eles vendem das mais. Tem o armazém abastecido, tem o plano Extraordinário. para sobrevivência a um colapso civilizacional. Essa é a ideia. Extraordinário. Eu tenho, Tem dinheiro, tem poderes. eu tenho a ideia, Carlos, que hoje em dia a ideia mais estapafúrdia que passa pela nossa cabeça quando estamos naquela fase no limiar do sono em que vamos entregar-nos ao infinito e mais além que o nosso subconsciente nos deixa ir, que qualquer que fosse, se tivéssemos meios para a colocar em prática, havia aderência. Qualquer que fosse. Porque há sempre uma coisa impressionante que é, por cada louco que inventa uma teoria estranhíssima, há uns quantos que se lhes seguem. Uma pessoa fica, a sério? A sério? E estamos ali 10 minutos, mas enquanto estamos 10 minutos a tentar perceber como é que aquela pessoa conseguiu chegar ali, já tem mais uns 100. É impressionante. Com a globalização das telecomunicações a ajudar mais uma vez. É impressionante também. Sim, aqui tens canais de YouTube que te ensinam isso, a teres o plano. O plano Santa B Maria. para o apocalipse, para É o cenário Mad impressionante. Max. Olhem, a única coisa que eu efetivamente tenho uma enorme pena da globalização foi quanto estupidificou as pessoas. A nível de saberem estar em sociedade. Já não estou a falar economicamente, nem monetariamente, nem filosoficamente. É a essência do ser humano que hoje em dia se choca por tudo e mais alguma coisa. Eu não sei como é que nós sobrevivemos à nossa infância, porque se chamava tudo e mais alguma coisa uns aos outros. E se era grave, íamos lá e tirávamos os assuntos todos a limpo e chegávamos a casa todos esfarrapados. E assim, se calhar ainda apanhávamos também uma lição de sobrevivência dos nossos pais. Só porque sim, e chegamos aqui. E acho que somos pessoas válidas e que trabalhamos e que até temos as nossas idiosincrasias como todos, mas um grau de adaptabilidade às novas situações, de aceitação, que eu penso ser razoável. Mas depois eu vejo hoje em dia, nesta sociedade em que estamos agora, em que não se pode dizer o que quer que seja, em que parece que tudo o que tocamos é um assunto tabu e diz-se qualquer coisa e as pessoas se chocam, ou porque insultamos uma cor, ou um tamanho, ou uma pedra, ou uma flor, ou o que quer que se diga parece que chocou qualquer coisa, mas depois, portanto, estamos super, hiper sensíveis como seres humanos hoje em dia. Não podemos ouvir nada, queremos mudar as obras de arte, a cultura, que tem milhares de anos, se for preciso,
Temos que alterar isso tudo porque é super, hiper incorreto. E depois escondemos atrás de um teclado e conseguimos reduzir a pó outro ser humano só com as nossas brilhantes palavras. Eu confesso que isto acho que é a cena mais... Se houvesse um criador da raça humana, neste momento, se não estivesse a cortar os pulsos com uma colher, poderia começar a fazê-lo porque era melhor do que assistir a isto. É complicado. É mesmo. Eu olho para isto e penso, quando algumas pessoas me dizem não gostavas de voltar a ter 20 anos com o que sabes agora? Epá, não, por amor de Deus, não. Com o que sei agora? Não. Nem queria voltar aos 20 anos, porque isto é muito tempo para aguentar isto. Nem queria ser com o que soubesse agora. Por favor, então, que nasça com 20 anos tipo amiba, que é para conseguir sobreviver a isto tranquilamente. No inspira, expira. Acho que as amibas nem sequer têm uma célula, mas não interessa. Porque assim, não consigo compreender. Porque é que conseguimos evoluir tecnologicamente de uma forma fabulosa, levamos o mundo onde ele nunca esteve, conseguimos ir a Marte, vamos a tudo e mais alguma coisa, e depois, como seres humanos, a nossa humanidade desfaz-se em emojis e caracteres e em aniquilar outra pessoa com não sei quantas frases na net, mas sempre na cobardia de estar atrás de um tecladozinho a milhares de quilómetros, se for preciso. E a indústria dos influencers, etc. É bom para o controle social. Sim, isto, As quanto mais empresas estúpida a tecnológicas, população for, exatamente, para o biocontrole. peço desculpa. Eu já Não, fechei a porta, a chave por dentro, para evitar é o teu filhote. interrupções. É o teu filhote. Não, estou no trabalho. Ah, Mas como a porta é de vidro, e hoje, incrivelmente, toda a gente quer vir a este gabinete que tem 9 metros quadrados e que estão estás a 28 ver? graus Querem aqui entrar na dentro. conferência também. Eu julgo que sim, julgo que sim. Eles Fazia têm aqui as ondas eletromagnéticas. uma tertulia gira. É, Mas isto é chocante para mim, sim. como sociedade. Acho que não estamos a ir a um caminho assim muito. Fico preocupada pelo meu filho, confesso que é a única preocupação que tenho. Malta, o mundo vai acabar. Papá, isto algum dia há de acabar. Na verdade, hoje, a esta hora, o mundo já acabou para muito boa gente. Pronto, portanto, todos que nascem sabem que o mundo vai acabar. Não sabem é quando, em princípio. Pronto, não é isso que me assusta. Isto agora vai entrar numa era. Eu tenho a certeza que onde quer que isto entre, quem cá estiver vai se adaptar. O que me custa é a sociedade, como sociedade, os seres humanos como seres humanos, nisto que se conseguiu transformar, aquilo que aproxima as pessoas, que é tão bom, que eu posso falar com quem está do outro lado do mundo, pegando num telefone e teclando um número, a pessoa fica próxima de mim. Isto é fabuloso, é impagável. Como é que houve esta capacidade de desenvolver isto e como é que isto também consegue aniquilar alguém em segundos e deixar essa pessoa, muitos à beira de suicídios e coisas do género, ou a própria juventude hoje em dia completamente aniquilada por outros em menos de nada, ou vivem em função do que vão colocar nas redes, porque vivem mais nas redes do que com as pessoas. Praticamente não conseguem às vezes falar à frente de outra pessoa sem ter bendito do telefone entre ela. Já não digo computador. No fundo, é o dark side da globalização. Aliás, Sim. quando estavas a falar da questão de comprar, de comprarmos online, não sei se conheces a Silk Road, quando foi o caso da Silk Road. Era a Amazon.com que existia na Darknet e era e então comprava-se droga lá. Então tinham lá os pequenos produtores, isso mudou completamente, portanto, porque diminuiu a violência nas ruas Sim, e os sim. pequenos produtores de droga operavam lá. E então hoje havia comentários dos utilizadores a dizer se a droga era boa, se tinha chegado bem acondicionadinha, tudo isso. Recebias a droga por correio, encomendava-se a droga. Houve um jornalista que chegou a encomendar a droga por correio, a uma coisa destas, recebeu a droga por correio. Grande parte dos fiscais estavam em teletrabalho. Como é que querias que Não, não, detectasse é a que droga? aquilo está escondido. Portanto, e então ele tira o produto que está a ocultar e depois tinha lá a droga e tinha lá o sistema todo para o consumo. E então recebiam a droga em casa.
Fabuloso. Isto com comentários, como no Amazon tens os comentários dos utilizadores, tinhas nisto. Portanto, se era boa, se não era, se não tinha. Sim, sim, sim. E Ou o seja, era comércio natural e era serviço ao era, cliente e serviço era, era, pós-venda. era, era, era. Aliás, a globalização Excelente serviço também. pós-venda. Sim, a globalização tem esta característica Tendo também. em conta que é um dos melhores mercados que Porque existem, eu acho que tem no mínimo a obrigação de ter um excelente serviço pós-venda também e apoio ao cliente. Acho que é o mínimo. era pago em criptomoeda. Pois o inquérito da Claro. empresa, o dono do. Ele vivia com os pais e E tinha tinha criado 14 aquilo. anos. Não, ele autodenominou-se Dread Pirate Roberts em homenagem aos piratas das Caraíbas. Ai, céus. É o que eu digo. E o FBI fez um ciberataque ao website, Exato. aquilo abaixo, depois apanhou-os, portanto, e ele está preso, mas há quem se mova no sentido de ele ser libertado porque consideram que ele não era responsável por aquilo que estava a ser vendido lá, ele simplesmente tinha criado a plataforma da Darknet. Disponibilizava. Sim, A dava, plataforma, dava. Eu acho que a sim. plataforma, quem quisesse era livre de Fazia o vender que aquilo que quisesse. quisesse lá. Exatamente. Não, É isto como é. tive uma aluna há anos que falávamos na Darknet. E então ela foi à Darknet e depois esteve lá a ver. E então ela dizia que aquilo tinha andado pela Darknet. E então comprava-se de tudo. Inclusive Sim, podia-se sim. encomendar pessoas com determinadas características. E ela pensou que aquilo era capaz de ser bom para a limpeza da casa. Depois eu disse assim: não faça isso, olha, que você pode ser identificado. Não Pois, está, eu diria que embora se esteja calhar não é escrito, o melhor sítio. pode ser Pois, identificado. é. Ela disse que não havia problema porque foi com o computador do namorado. Do ex-namorado, quer ela Não, dizer, não, não do é? namorado na Ah, altura. caramba, caramba, caramba. Que querida. Pois, na altura. Ainda bem que Não, mas ela, comentaste. ela, ela, ela era muito simpática, e era boa aluna. Mas foi a Pois, curiosidade que tinha, levou tinha à problema. Darknet. É, Não, ela não pois. encomendou nada, mas visitou aqueles websites todos. Portanto, Isso faz lembrar aqui. Eu penso que foi em fevereiro. Não estou, eu julgo que foi em fevereiro. Por aí, deste ano, em que aqui no edifício daqui do IPM Algés há um muro. Nós estamos mesmo colados aqui à rotunda no fim do IC17 e tem um muro a toda a volta do edifício, mais ou menos com 1 metro de altura, e depois tem umas barras de ferro a fazerem mais 30 centímetros de alto. E numa segunda de manhã cheguei aqui e estava um carro assim enfiado. Faz-te conta que isto é o muro, não é? O muro acaba aqui, estava assim um carro aqui enfiado em equilíbrio no muro. E cheguei cá dentro e o segurança disse: a senhora não viu foi como é que ele estava antes, ou seja, o que é que aconteceu esta noite? Então, foi lá para as 4 e tal da manhã. 5 indivíduos, ouvi um grande estrondo, e fui lá fora, então 5 indivíduos a saírem do carro à pressa, tiveram ali um bocado de volta do carro e depois fugiram. Quando a polícia veio, fui eu que chamei a polícia, já lá não estavam. E a dada altura, agora, é assim, foi um milagre saírem pessoas vivas do carro, da forma como o carro ficou. A sorte deles é que há um enorme outdoor com umas barras muito grossas de ferro e o carro foi amparado, como bateu no outdoor, ficou ali empoleirado, porque senão tinha varrido o estacionamento todo e eles tinham sido literalmente cortados a meio, porque o carro tinha sido cortado pela própria grelha do muro. Portanto, aquilo foi feio. Mas o carro ficou ali, em equilíbrio, e nós dizemos assim: bom, então agora o que é que fazem 5 pessoas que acabam por sair pelo seu próprio pé de um veículo completamente acidentado, não é? O carro foi para a sucata. Isto para dizer que as pessoas às vezes andam nessas coisas e depois não acham que ninguém as descobre. É aí que eu quero chegar. E uma pessoa diz: pá, eu no lugar deles, se calhar, joelhos ao chão, mesmo não sendo crente, se calhar começava a acreditar em qualquer coisa e a dar outro valor à minha vida. Não, a primeira coisa que eles fizeram foi retirar as matrículas do carro. Portanto, temos aqui várias categorias de estupidez. A primeira vai para aquele grupo dos estudaços, porque não vale a pena tirar as matrículas do carro se o motor ainda continuar no carro, não é? Está lá o número do motor, portanto vai dar ao mesmo, mas não vamos pedir tanto, não é? Entretanto, a polícia chega e o que encontram é um carro acidentado, sem matrículas, e alguém, lá está, ia no seguimento vamos lá fazer a elaboração disto e tirar o número do motor, até que um dos agentes diz:
Epá, não vale a pena que está aqui um cartão de cidadão no chão. E eu juro, não querendo mal a ninguém mais uma vez, porque eu divirto muito mesmo com o lado negro da É vida. brilhante. Epá, eu ri-me tanto, mas vocês não imaginam, não foi pela situação, porque não se deve rir do mal dos outros, mas eu ri-me foi a bandeiras despregadas a tentar imaginar aquela patrulha a chegar à casa do alegre Felizardo e a mãe a vir à porta. Epá, quem diz mãe, diz avó, diz a namorada. Malta, por favor, não interpretem mal a generalização. Olha, então nós queríamos falar com este senhor assim, assim. Ai, meu filhinho, olha, ele esteve a trabalhar ontem até tarde, está muito cansadinho, ainda está a dormir. Eu a tentar fazer o filme na minha cabeça. E os agentes, sim, sim, mas olha, então mas vá lá tirar lá a caminha. Então pá, não te falta nada. Quer dizer, a preocupação em arrancar as matrículas, pronto, mais uma vez, não Isto se o percebendo carro que. não foi roubado. Isto se o carro não foi roubado. Não, acho que não, que senão não tiravam as Não, matrículas. não tiravam as matrículas, claro. Não é? Portanto, Deixaram lá. ali dá a ideia de que o carro era de um deles. A estupidez, lá está, do estudasses é soubesses que o carro não é só identificado pela matrícula, aliás. Matrícula Pois. roubada é o que mais há. Agora, epá, deixar o cartão de cidadão no chão é espetacular. Simpático. Eu acho que foi querido da parte deles, foi da parte deles e do karma, não é? Que não falha nestas coisas, que há de existir tantas vezes que um dia ficas lá. Mas pronto, isto para dizer que as pessoas que andam nesses sites e noutros se esquecem que é um bocadinho como a nossa lista dos piores assassinos que temos cá em Portugal, em que chegamos à conclusão que os nossos assassinos são mesmo estúpidos, ainda bem, porque ao menos assim são apanhados. Que era o caso da outra senhora que matou o namorado com gelo quê? Gelo seco, e no computador tinha buscas como matar alguém sem deixar rasto, como matar alguém com gelo seco. Eu acho isto genial. E depois apagou o histórico. Vá lá, genial também. Como se o histórico fosse algo que se apagasse e nunca mais fosse acessível. Pronto, está bem. Não é? Não é? Não, Porque no não? caso da aluna não teve problema, pronto, porque Ainda bem. ia visitar os sites. Ainda bem. Agora, a questão que se coloca é o criar onde é que estas coisas têm problema. Era se criassem conta ou encomendassem Claro, mesmo. claro. Portanto, porque há Não, isso, sites em isso sinalizava os flagzinhos de quem está a ver isso, não é? é, em que se Acendia lá a encomenda luzinha vermelha no painel exatamente. É o do outro, setor. é o dark side da globalização. Portanto, É, aí qualquer pessoa pode surfar na dark web. O sim. problema maior que se tem é que há hackers que estão a operar lá. E que Pois. sem que a pessoa foi àquele website, há cookies ou qualquer coisa que podem Sim, sim. introduzir no computador da pessoa e a Já pessoa está. pode ficar marcada para Não, e, observação por e parte mesmo, e mesmo do incriminada por organizado. algo que não percebeu que recebeu. É, exatamente, por crime organizado. Isso era o maior Exatamente. risco no caso daquela aluna que ela Mesmo. morreu. Portanto, não tanto aí Sim. a esse nível. De qualquer modo, eu desaconselho a que vão ao nível coletivo, porque houve outro aluno que também ficou a dizer: não, mas então está encriptado. Houve um aluno que me disse Não, isso. não, não. Não, mas pode estar encriptado na rede Tor, mas é possível apanhar o IP da pessoa, é possível enviar, portanto, há formas, Eu sou da nomeadamente opinião, sou da opinião de que malware. sou da opinião de que é um bocadinho como antigamente se dizia, se não queres ser lobo, não lhe vistas a pele. É. Por outras palavras, Ou se ovelha, queremos ser muito maus, não, se queremos ser muito maus, é bom que sejamos mesmo muito bons a ser muito maus, antes de nos é, metermos com os que são mesmo muito maus ou são pois, muito bons a ser muito maus. é. Portanto, não é? Não Não, vamos, não a vamos por Dark aí. Web tem, Acho tem que de tudo. é. Portanto, há coisas normais, há coisas esquisitas, e depois há o Sim, crime organizado que opera ali. pois, que opera ali, não é? É o seu Exatamente. backyard. Esse é o backyard, exatamente. Exatamente. Portanto, não recomendamos. Aliás, curioso, e isto não é dark web, as equipas que trabalham para a Google e para o YouTube, aqui em Portugal mesmo, a retirar conteúdos instantaneamente, que nós nem nos apercebemos que lá estão, mas eles passam são o primeiro filtro, só para que vocês tenham a ideia do que é que estamos a falar e do que é aí anda, e que acho que a ignorância é uma benção para todos nós.
a média de burnout é de mês e meio. Hum. Tentem imaginar o que é que estas pessoas veem e retiram da net para que num mês e meio estejam a precisar de apoio psicológico. Tentem só imaginar. Uma das minhas grandes amigas é uma das psicólogas que trabalha em ciclos de 24 horas nestas empresas de atendimento, porque eles também trabalham em turnos que cobrem 24 horas, e tenho-vos a dizer que não me importava nada de não ter sabido das últimas maluqueiras que passam na mente humana no que diz respeito a tráfico humano e de pedaços humanos e coisas do género, e que aparecem nestes vídeos momentaneamente, antes de serem completamente erradicados. Não fazia ideia. É muito complicado. Mês e meio. Portanto, quem acha que está com problemas de burnout, não estou a rir de problemas mentais de ninguém, porque todos nós estamos sujeitos a pressão. Mas, deixe lá o colega ou a colega terem mau feitio. Não estamos a falar das mesmas coisas. Estamos a falar de pessoas que ficam afetadas para muito tempo daquilo que vêm, porque aquilo que nós vemos, como todos vocês sabem, não apagamos da memória quando queremos, apagamos quando conseguimos. Portanto, é o que eu vos digo, a globalização para mim, de mal, teve a destruição da humanidade no ser humano. Graças a Deus não destruiu toda, mas para lá caminhamos, se continuarmos com estas cenas de que somos todos muito... abraçamos causas estranhíssimas por momentos e depois não ajudamos a pessoa que caiu ao nosso lado no metro porque se calhar tem uma doença e pode-nos pegar e nós morremos. Sim. Por exemplo. Mas pronto, enfim. Bom, continuando para bingo, que está quase a acabar. Os desafios continuam, na verdade, a ser os que já falámos aqui. A distância, para quem quer efetivamente trabalhar globalmente, há uma distância a vencer e todos os desafios que estão entre essa distância. A complexidade da rede de abastecimento cada vez é maior, cada vez tem mais players também. E muitas vezes nem todos a falarem as mesmas línguas, nem todos a serem dos mesmos países, portanto, globalização no seu melhor expoente. Diferenças culturais, que muitas vezes são uma barreira maior do que a falta de meios. O que para nós não é um insulto, para outra cultura pode ser, para nós é normal, para outra cultura pode não ser, e isto é complicado de gerir, a sensibilidade. Já não estou a falar das flores de cheiro que acabámos de falar agora, estou a falar de situações culturais e enraizadas de há muitos anos, portanto. E muitas vezes esta falta de respeito por essa riqueza cultural ou por essa identidade cultural também faz com que crie outros problemas. Portanto, por um lado, cria bloqueios, mas a falta de respeito por elas ainda cria às vezes bloqueios maiores. Portanto, é um bocado sensível de gerir. A tecnologia será sempre um desafio, vamos tentar sempre que ande um passo à frente daquilo que queremos, não é? A sustentabilidade, como manter a sustentabilidade no meio de tudo isto, a todos os níveis, portanto, sustentabilidade como o próprio comércio, a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade do ambiente, todas essas coisas, e a segurança, porque globalizar implica, parecem os intervalos de confiança, não é? E a amplitude do intervalo versus o grau de confiança que estamos a utilizar. Portanto, é assim, quanto maior a globalidade, menor a segurança garantida. Portanto, isto é aqui um jogo muito, muito complicado de ser gerido. E que nos leva às vezes a pensar se vale a pena o risco em algumas situações. Como foi o caso daquele foram ataques de ransomware que acho que foi ano passado ou uma coisa desse género, que afetou o abastecimento de carne. Foi um mega ataque de ransomware, acho que afetou os Estados Unidos, afetou o Canadá, com a globalização das cadeias de abastecimento, sim. bloqueia-lo. Sim. Portanto, E a digitalização. Sim. Tudo à mercê, não é? Hoje em dia, quem for mesmo muito bom pode parar. Não estou a ser alarmista quando digo isto. Quem for mesmo muito bom naquilo que faz pode parar parte de um país sem sair da cadeira. Portanto, só para termos uma ideia. E as pessoas dizem, não, mas eu sou totalmente contra as câmaras nas ruas que controlam os nossos movimentos. É verdade.
Eu posso ter isto aqui e alguém estar a ver exatamente uma imagem 360 deste espaço e eu nem me É, apercebo. é, é, Portanto, vamos nos deixar de tretas, está bem? é. Portanto, Há isso já um, chegou. há um brasileiro de cibersegurança que tem vídeos no YouTube e então ele disse: Vou mostrar-vos como é que é possível ligar uma webcam sem ligar a luz. Vou Sim, fazer isto à minha namorada que está numa outra, está num sim. outro no quarto. Então ele ligou-lhe a Começa por webcam. desligar a câmara, a É, luz do computador e depois liga a câmara. ele ligou a webcam da namorada, não, Sim. sem ligar a luz, e então estava toda a gente a ver o que é que a namorada estava a fazer. Ele depois foi-lhe dizer, ela não gostou lá muito, mas pronto, Yeah. isto Pronto, mas em tempo real no vídeo está yeah. engraçado. Eu imagino quando ele tiver, pronto, desligado o vídeo, mas pronto, mas Não, eu realmente gostava assim, era, eu gostava era que tivesse a acontecer algo que ele próprio não tivesse à espera e aí era bem mais não, eles divertido. estavam na mesma casa, à partida, pronto. Já que estamos na brincadeira, não é? Pois, Podia pois, ser pois, brincadeira para todos. pois, exato. Às Ah, vezes, o às vezes, pois, surpreendido. ah, acho que esse vídeo ele não punha no YouTube, ou Se punha, calhar não depende. punha, se Não, calhar, em princípio não, pensando bem, se em calhar aparecia era no princípio. obituário do jornal no dia seguinte. Mas pronto. Mas é, realmente é. Portanto, lá está, é isto que é. Ai não, controle, mas qual controle? Aquele que já todos temos? Ah, eu não gosto de que as pessoas. Sim, vocês entram num supermercado e sabem que ele está desenhado consoante as vossas últimas compras. Boa, não é porque dá cá aquela coisa que vocês chegaram e são direcionados dentro do supermercado a belo prazer de quem o desenhou, está bem? O pessoal do marketing da superfície sabe o que é que vocês vão comprar a seguir, à altura das prateleiras. Caramba, não é? Portanto, daí eu gostar tão pouco destas coisas e gostar de ir buscar o que quero e não ser levada a passear. É quase como uma pessoa querer ir ao aeroporto e alguém nos ir mostrar ali Belém. Portanto, não, se eu quero ir para o aeroporto, é para o aeroporto. Portanto, mas lá está. Mas isto acontece hoje em dia e de uma forma muito suavezinha, muito. Mas olhem em volta na rua e na verdade as mensagens parece aquele episódio da Twilight Zone que era os óculos e que é igual, se nós não precisamos dos óculos, basta olhar em volta, coma, engorde, compre, gaste, engorde. Parece que olhamos em volta e está tudo a projetar a mesma coisa. Não é? É sonhos. Não admira que as pessoas depois vivam um bocado frustradas com o que não têm, com o que não são. Parem de almejar e vivam, poça. Quer dizer, almejem coisas que valham a pena, ou que valham a pena para cada um, mas acho que estamos a viver demasiada imagem, a viver demasiado aquilo que as pessoas pensam de nós, se gostam de nós, se puseram 50 corações, só puseram 2. Isto faz lembrar um sketch que vi no outro dia, agora com os emojis, com esta facilidade de comunicação das pessoas, a pessoa costuma pôr um coração na mensagem, mas depois fugiu-lhe o dedo, isto já me aconteceu tantas vezes. E o que está ao lado não tem nada a ver com o coração, tem outra cena qualquer, mas como uma pessoa até está de óculos escuros na rua, não percebeu que pôs lá outra coisa qualquer e a seguir recebe um telefonema. Fogo, pá, que raio de reação foi aquela? Hã? Que dia é hoje? Com quem? Hã? Quem é que fala? Oh, pá, então eu fiz isto, disse isto assim, e puseste aquilo e eu. Epá, escorregou, era o que estava ao lado. Temos casos destes, as pessoas vivem muito nisto, na expectativa do que é a reação do outro. Pá. É o que eu digo, eu acho que estou a regredir, em vez de aumentar, estou a querer voltar para trás e dizer, pá, não, vamos parar de pôr a nossa vida exposta na net e vamos vivê-la. Ai, mas eu não tirei fotografias nenhumas, mas não te lembras do que fizeste? Te lembras? Então, para que eram as fotografias? Ah, para mostrar a quem? Foste tu que lá estiveste. Quer dizer, não estiveste, não viste, não te lembras? Então, poça. Mas eu pareço velhinho dali do Restelo e às vezes fico triste. Mas de certo modo ainda faz parte do loop de biocontrole, portanto as empresas de É, género é altamente mas depois as pessoas as não gostam empresas do tecnológicas. controle. Mas percebes onde é que Elas eu quero estão a chegar, ser Carlos? controladas pelos próprios Mas, algoritmos e mas ó com o Carlos, padrão a piada é comportamental de essa. tirar a selfie. Não, a piada é essa, é que as pessoas odeiam de morte ter câmaras de vigilância na rua que lhes controlam e depois expõem tudo e mais alguma coisa na Elas net. transportam as próprias câmaras de vigilância.
que não só exponha no país, como para o planeta inteiro, o que é que andam a fazer desde a primária. Portanto, e a ramificação da sua família inteira. Pá, isto, quando no outro dia eu ouvi aquela história dos miúdos, disto, Cada pessoa é a daquilo, estrela da e eu sua. penso, sim, É eu uma pensei, cidade. olha, o meu filho tem um emoji, que é uma cara dele em boneco, como se fosse um boneco animado, no cartão da escola. Sempre fez, e é porque precisa. Pronto, não é naquele cartão de passagem, que assim tem que ter uma fotografia, mas naquele no cartão digital da escola, da ficha da escola. Hum. E como eu não tenho Facebook, portanto também, eu não tenho, ele não tem, e enquanto eu conseguir aguentar isso, vou ser muito feliz. Depois, quando eu não puder aguentar isso, logo se vê. Mas chamaram à escola e disseram: Ah, mãe, o seu filho é o único que não tem fotografia. E ele: Tem, mas ele tem o cartão que passa e tem fotografia no cartão. Não, na ficha da escola. Então, mas até é parecido com ele. Ah, sim, mas não tem uma dele. Então não vejo necessidade, a senhora viu todos os dias na sala. Ah, mas assim é o único que aparece. Está, não faz mal nenhum. Olha, é o filho da pessoa que é tolinha aqui da escola, que sou eu, não faz mal. Deixa estar. Ah, pois, mas assim. Mas olha, ele pode tirar as fotografias de grupo, eu não sou contra. Simplesmente no painel, na cena da escola, não vejo qual é a necessidade de tenha lá ter uma fotografia dele. Não vejo. Ainda por cima daquelas tipo passe, que se pode pôr em qualquer lado. Não vejo. Quando for necessário, eu arranjo. Enquanto não é necessário, não vou estar agora a tirar uma fotografia para lhe dar a fotografia para você pôr no site da escola. Para quê? Para quê? Sim. Se me explicar porquê e para quê, e que eu acho que vale a pena, eu ponho. Se não, não. E é verdade. E é assim, não é que eu seja free controller, porque eu tenho fotografias do meu filho no meu telefone, portanto, a qualquer momento podia ficar sem elas. Não é essa a questão. É nas redes sociais da escola, disto ou daquilo, não vejo necessidade. Portanto, meto-lhe lá um emoji, que é uma fotografia animada, como se fosse um desenho animado. Por acaso é muito parecido com ele, porque a ideia é essa, foi construído através da fotografia dele, e que eu acho que é giro, já que aquilo é fingir, não é? Aquilo é uma situação virtual de existência, então que seja a existência virtual dele, que seja um boneco animado. Pronto, estamos falados. Claro Podias que... dizer que era a identidade digital dele, era o avatar dele. Não, mas isso é o que lá está. Eles pedem, aquilo chama-se mesmo avatar. E eu arranjei o avatar. Não gostaram. Temos pena. Às vezes acontece. Mas pronto. É um bocadinho assim. Enfim. E com isto, me despeço do tema, agradecendo a todos a paciência e que não fiquem muito chocados por esta imagem de bota de elástico em algumas temáticas, mas sou um bocadinho assim. Não vivo no passado, mas vivo com muitas saudades do que é que nós fazíamos no passado, como pessoas, uns com os outros. Tenho muitas saudades de brincar na rua, até ao escurecer, e pá, não precisar daquelas proteções todas que os parques infantis hoje têm, que eu às vezes nem sei como é que os meninos conseguem lá brincar. Pronto, não é? De chegarmos com os joelhos esfolados a casa e não morrermos só porque alguma coisa nos picou no braço, como agora parece que acontece com as crianças. Ontem vinha no carro e vinha a ouvir, não sei, uns chupa-chupas agora para os enjoos e para as crianças. Os enjoos eu dou de barato, porque o meu não enjoa, mas há crianças que de facto enjoam. Mas para acalmar aquelas crianças que estão sempre, e já chegámos, então agora já chegámos. E eu estava a ouvir o anúncio e a pensar, espera aí, agora há uma chupeta para dar a crianças crescidas só porque não se calam no carro? Resta saber o que é que essa chupeta tem. Pá, o meu É pai algum calmante, era extraordinário. algum químico ou qualquer coisa Meu assim. pai olhava pelo vidro do carro e pá, aquele carro transformava-se num sepulcro. O homem era mágico. Era extraordinário. É que nem uma viva alma se ouvia. Eu tenciono manter este espírito. Portanto, meu filho só pergunta 2 vezes, normalmente. Mas pronto, é o que eu digo, saudosista. Acho que devíamos aproveitar ao máximo o que de bom a globalização nos traz, o que de bom a evolução tecnológica nos traz, mas nunca deveríamos, por momentos e nesse trajeto, esquecer que acima de tudo isso nós continuamos a ser pessoas e é isso que nos diferencia das máquinas. E se tivermos a sorte delas irem antes de nós, ficarmos cá para ver, e não ao contrário. Que é o que eu começo a achar que um dia deste ainda acontece por descuido. Mas pronto, estamos cá para abraçar a globalização. Exatamente. Manuela, obrigadíssimo pela tua Obrigada eu. excelente
intervenção em torno da gestão logística e que percorre as questões fundamentais da gestão logística e o impacto da globalização na gestão logística. Muito obrigado. O vídeo vai Obrigado. ser disponibilizado no YouTube e nas redes sociais. Raios. Não, mas como não têm depois a outra parte, não me Uma conferência, conseguem quer dizer, linkar. não há Yeah! problema, não há problema. Portanto, vai ficar disponível na playlist da conferência. Muito obrigado. Um, e depois, pronto, e depois vai ser partilhado ainda hoje. Isto agora o YouTube está mais rápido na conversão destes vídeos maiores, portanto, eles melhoraram nisso. Portanto, logo que esteja, vai Seguiram a ser. globalização. Exatamente. Estava um bocadinho com alguma dificuldade em vídeos maiores, agora está mais fácil. Achei Pois. isso. Ok, Muito obrigadíssimo, obrigada pela oportunidade, Carlos. Manuela. E pronto, até à próxima. Obrigada e um bom dia para todos. Bom dia, bom dia.